Oi, eu sou o Pedro e esse é o podcast A Idade do Sucesso. No episódio passado, eu falei sobre a referência que tive dos meus pais vivendo os 30 anos deles, das conquistas, da casa, dos caminhos que eles estavam seguindo naquela fase. E ultimamente eu tenho me pego refletindo sobre como a minha vida hoje é muito diferente da vida deles, quando eles tinham essa mesma idade. Mas será que eu preciso seguir o mesmo caminho? Será que me faz sentido me culpar pelos bens que eu ainda não possuo ou pela estabilidade que eu imaginava ter? Ou será que eu só estou vivendo uma história diferente? Eu acho que aquela sensação de estar atrasado ganha ainda mais força quando a gente entra nas redes sociais, porque ali parece que todo mundo já chegou em algum lugar. Um amigo comprou a casa, o outro foi promovido, alguém já está vivendo um relacionamento incrível, outro já está viajando o mundo. Enquanto a gente vai rolando o feed, sem perceber, nasce aquela pergunta silenciosa: como todo mundo parece estar tão à frente? É como se as redes sociais criassem uma linha do tempo invisível da vida adulta, uma espécie de checklist do que já deveria ter acontecido até certa idade. E quando nossa vida não acompanha esse ritmo, vem a sensação de atraso, como se estivéssemos perdendo tempo ou como se estivéssemos ficando para trás. Quando eu me comparo com os meus pais, por exemplo, eu preciso lembrar que a realidade deles era outra. Muitas vezes eu esqueço o quanto eles abriram mão de muita coisa para construir o que tinham. Fazia sentido para a vida deles, para o contexto deles, para a época deles. Hoje, os desafios são outros, mas as oportunidades também. Então, talvez a pergunta não seja por que eu ainda não tenho o que eles tinham, mas sim o que faz sentido construir para a minha realidade hoje. E quando essa sensação entra nas redes sociais, ela ganha uma força ainda maior, porque ali a gente vê recortes, promoções, viagens, relacionamentos felizes, casas novas, conquistas, e a sensação é de que todo mundo está avançando o tempo todo, enquanto a gente ainda está tentando entender o próximo passo. E isso pode nos colocar em um lugar muito injusto com a nossa própria história. Mas esses dias eu pensei uma coisa: será que não nos cabe ser um pouco seguidores do nosso próprio perfil também? Rolar o nosso próprio feed, rever as nossas fotos, os momentos, os lugares, as conquistas, as pessoas e os desafios que já superamos. Porque às vezes, na ansiedade de conquistar a próxima coisa, a gente esquece das pequenas grandes coisas que já vivemos. E talvez o sentimento de atraso venha justamente daí, da falta de reconhecer o quanto já caminhamos. Talvez eu não esteja atrasado. Talvez eu só esteja olhando demais para a estrada dos outros e pouco para o caminho que eu mesmo já construí. Porque quando eu olho para trás, eu vejo quantas coisas já aconteceram, quantas experiências, mudanças, conquistas e aprendizados me trouxeram até aqui. E talvez a pergunta que fique para esse episódio seja: você está realmente atrasado ou só não percebeu o quanto já caminhou no seu próprio caminho? Até o próximo episódio.